Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de Direito de Trânsito. Sou Eduardo Gomes, advogado especializado em Direito de Trânsito, e o tema do vídeo de hoje é se tenho direito à indenização por dano estético decorrente de acidente de trânsito. A gente está fazendo aqui uma sessão de vídeos tratando só sobre indenizações no caso de acidente de trânsito. Nós já fizemos o do dano moral, nós já fizemos também do dano material, e agora a gente vai fazer do dano estético. Vamos entender o que é o dano estético, quanto que você pode receber, o que você deve ter de provas para comprovar os seus direitos, e a gente vai analisar as dinâmicas processuais dos acidentes de trânsito. Primeiro de tudo, vamos entender o que seria o dano estético, qual o conceito dele. O dano estético é decorrente de dano físico relacionado à imagem e à aparência da pessoa, que sofrerá deformidades em seu corpo relacionado com a sua recuperação da saúde. É aquela deformidade permanente, que é irreparável, ou de difícil reparação, que você pode restituir a tua imagem através de uma cirurgia plástica, fisioterapia, etc. Quando é que vai ter um dano estético bem concretizado, por exemplo, em um acidente de trânsito? Digamos que você estava na sua preferencial, vem alguém, atravessa o semáforo vermelho, acerta você. No caso, vamos supor que você seja um motociclista, você cai no chão e aí quebra a perna. Nesse caso, você vai ser encaminhado para o hospital, vai passar por cirurgia e vamos supor que tenha que colocar pinos ou aqueles ferros na sua perna que ficam aquela cicatriz, a cicatriz que não sai, né, de forma permanente após o pós-operatório. Isso vai constituir, por exemplo, o dano estético. Eu expliquei o dano moral no vídeo anterior, que é decorrente das dores físicas e psíquicas que você sente. Então, nesse caso, geralmente, além do dano estético, geralmente vem acompanhado também do dano moral. Ou seja, em regra, geralmente dá para pedir as duas indenizações em um processo. Mas isso seria o dano estético. É aquela deformidade permanente, de difícil reparação, ou aquela também que você precisa de uma cirurgia plástica ali para recuperar, ou pelo menos tentar recuperar, amenizar aquela situação que fica feia, vamos assim dizer, na sua pele, que as pessoas olham assim com repugnância e você fica naquela situação meio sem jeito decorrente desse acidente. Eduardo, quem que paga o dano estético? Aí a gente vai precisar analisar a culpa. Por exemplo, uma invasão de preferencial por desrespeitar o semáforo ou a placa. O condutor que desrespeitou vai pagar. Uma mudança de faixa ou saída de estacionamento sem as devidas cautelas. Quem desrespeitou a norma de trânsito vai pagar para a vítima. Lombada sem sinalização ou buracos na via pública, por exemplo. Nesse caso, é o órgão responsável pela via. Se é uma rodovia federal, o órgão responsável sobre ela. Se é uma rodovia estadual, o órgão responsável sobre ela. Se é uma via municipal, o órgão responsável sobre a manutenção dela. Então, até no caso o Estado, né, vamos assim dizer, pode pagar essa indenização para você, dependendo aí do grau de culpa que ocasionou na vítima. Exemplos de casos que geram o dano estético. Amputação de um membro, por exemplo. Perdeu o movimento permanente ali, ou esse membro vai te ocasionar bem mais prejuízos ficar com ele. Aí precisa de uma amputação que é feita pelos médicos, nesse caso. Veja que é uma deformidade permanente. Nesse caso aí, ó, infelizmente, é algo que não tem como colocar de volta a não ser uma prótese, né? Mas o teu corpo mesmo não vai nascer um outro membro igual, tipo uma perna. Cirurgias muito invasivas, deformidade permanente no caso, por exemplo, perdeu a visão de um lado, perdeu o movimento de um braço do outro. A coluna, por exemplo, você ficou paraplégico nessa questão. Então, tudo isso aí influencia no reconhecimento do dano estético, além de outros direitos, como eu disse. Pode ter a pensão civil, pode ter o dano moral, o dano material, entre outros. Violação da imagem, justamente as outras pessoas te olham assim, né, como alguma coisa normal. E queira ou não queira, a gente está numa sociedade que a aparência conta muito. Tanto é que quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai todo arrumado. Então, isso aí pode até te fazer, inclusive, perder oportunidade de emprego
decorrentes desse acidente. Fraturas expostas, o osso sai para fora, por exemplo. Perda de movimentos. Cicatrizes de alto grau. E redução da sua beleza. Eduardo, mas a pessoa já é feia. Bom, ela tem o direito de ficar menos feia, vamos assim dizer. Brincadeira, pessoal. Os casos aqui de fato são sérios, né? E, infelizmente tem muitas pessoas que passam por essa questão do dano estético, mas não conhecem o direito de indenização do dano estético. Beleza, Eduardo, a pessoa sofreu aqueles danos que você mencionou, mas qual o valor que ela vai ganhar de indenização num processo judicial? Aí vai depender dos parâmetros de fixação, que a gente tem umas metodologias. Por exemplo, a extensão dos danos, um dano de difícil reparação e um dano de irreversível, por exemplo, a indenização vai ser diferente. A condição socioeconômica das partes, né? Por exemplo, se é um caminhão de uma empresa que bate em você e a empresa tem um grande poder aquisitivo, então a condenação dela tem que ser alta para fazer uma punição justa no caixa dela. Porque se uma empresa fatura, por exemplo, R$1 milhão e ela é condenada, por exemplo, R$1.000 de danos estéticos, qual punição ela teve? Nenhuma. Então, a punição tem que ser exemplar para que ela sinta nas finanças dela e faça um controle preventivo de que os motoristas dela, por exemplo, não voltem a cometer acidentes de forma imprudente ou negligentes. O grau ou gravidade da culpa é outro critério. Caráter punitivo e pedagógico, que eu acabei de mencionar também. As características da vítima, por exemplo, se é uma modelo, uma influencer, como dizem hoje, né? Influencer, mas modelo, pessoa que trabalha com a imagem, vai fazer um comercial ali e ela sofre, por exemplo, um dano estético. Praticamente, ela não vai se sentir à vontade para fazer. Praticamente, a empresa pode não contratar novamente ela para fazer os comerciais. Então, tudo isso influencia na quantificação, porque se ela não consegue se reinserir no mercado de trabalho, porque ela utiliza a beleza para trabalho, então a gente tem outras extensões aí de danos que podem ser valoradas a título de indenização. A duração do dano, por exemplo, tem o dano que é passageiro e o dano permanente. As condições especiais da vítima e outras metodologias, dependendo do caso, aí, que podem ser analisadas tanto para aumentar o valor, como também para diminuir o valor, que vai ser as alegações do réu, por exemplo. Vamos ver agora aqui as médias das decisões dos tribunais. Dano estético, acidente com sequelas permanentes ou de difícil reparação. Em casos de sequelas permanentes ou de difícil reparação, oriundas de acidente de trânsito, os tribunais de justiça e o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, possuem julgados que foram arbitrados valores em médias entre R$25 mil até R$500 mil. Gente, esses R$500 mil aqui são exceções, tá? É justamente aquele caso assim que infelizmente acabou a vida da pessoa de forma integral, que a gente vai passar aqui no vídeo. Agora, os R$25 mil é o dano estético, mas que geralmente a pessoa consegue se reinserir no mercado de trabalho, por exemplo, fazer uma outra atividade, ou que a roupa acaba cobrindo ali essa questão, mas o dano estético acaba existindo de uma forma permanente, ou de difícil reparação. Vamos analisar aqui com mais calma. A gente vai analisar aqui 2 julgados com sequelas permanentes ou de difícil reparação. Esse julgado do STJ no ano de 2015. O eixo de um ônibus de um transporte público quebrou. O passageiro, ou seja, era um passageiro que estava dentro do ônibus, que tinha 20 anos, foi bruscamente arremessado. Então a gente teve uma falha na prestação de serviço. O culpado foi justamente o ônibus da empresa. Ele ficou paraplégico, ou seja, um dano permanente, e foi submetido a 3 cirurgias. Indenização de dano estético, R$200 mil de danos estéticos nesse caso. Eduardo, mas R$200 mil de danos estéticos numa lesão permanente, como eu disse lá no início do vídeo, existem outros direitos além da indenização por dano estético. Nesse caso, por exemplo, além de R$200 mil de dano estético, ele levou também R$200 mil de danos morais, que já totaliza R$400 mil, e uma pensão civil de R$600 até os 70 anos de idade, corrigidos com os juros e as correções monetárias no decorrer dos anos, os custos com remédios, medicamentos e perícias que ele precisou fazer. Tudo foi arcado pela empresa e vai ser arcado até ele completar 70 anos. Como ele não consegue mais trabalhar, se reinserir no mercado de trabalho, o dano é permanente, então ele teve a pensão civil, ele teve o dano
moral pela dor física que sentiu e teve o dano estético que justamente atingiu a imagem e o corpo dele. Então veja que existem acidentes de trânsito que podem ultrapassar aí, dependendo do caso, da casa de R$1 milhão de indenização. E no caso dele aqui é o que vai acontecer no decorrer do tempo, porque ele vai receber a pensão civil até os 70 anos de idade. Outro caso, Tribunal de Justiça da Bahia, do ano de 2020. Na BR 116, havia um óleo na pista, um trecho ali que era cuidado por pedágio, sem sinalização, e um carro colidiu frontalmente com um caminhão. O condutor ficou em estado vegetativo e tetraplégico. Veja que foi muito mais grave ainda. Indenização, R$300 mil de dano estético. Lembrando que ele também recebeu dano moral, o conserto do veículo, entre outras questões. E nesse caso ele ganhou uma pensão civil vitalícia de 2 salários mínimos até a idade estimada pelo IBGE de expectativa de vida, justamente porque ele não consegue se reinserir no mercado de trabalho. São indenizações que a gente cai numa subjetividade, porque alguns vão dizer que é alto, outros vão dizer que é baixo, mas justamente tem que ser indenizado alguma coisa ali para que possa, de fato, punir a empresa e também dar condições dignas, entre muitas aspas, para essa vítima, porque uma condição digna mesmo seria ela não ter sofrido esse acidente. Agora a gente vai analisar também os valores dos danos estéticos de lesões temporárias, ou seja, aquelas que não são de difícil reparação e aquelas que não são permanentes, que também são bem comuns no dia a dia. Em casos de lesões passageiras, ou seja, incapacidade temporária, os tribunais de justiça têm considerado adequada a fixação de indenização entre R$2 mil a R$25 mil, dependendo do caso. Vamos analisar 2 casos aqui decididos pelos tribunais. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 2019. O condutor trafegava na motocicleta e um caminhão cortou a frente, causando um acidente de trânsito e lesões no ombro esquerdo do motociclista. Em razão disso, passou por cirurgia. Indenização, R$10 mil, porque o dano estético foi de baixo grau, ou seja, foi temporário. Lembrando que ele ganhou outras indenizações, como dano moral, por exemplo. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, 2021. A condutora, ao cair da motocicleta em razão de um acidente de trânsito, fraturou o tornozelo, motivo pelo qual foi submetida à realização de cirurgia, ficando atestada por 6 meses. Dano estético, R$5 mil pela cicatriz de 6 centímetros. Também levou dano moral e outros direitos decorrentes do acidente de trânsito. Veja que aqui o grau da lesão é mais baixo, então os valores são mais baixos. O grau de lesão mais alto, os valores são mais altos. Eduardo, que provas podem ser utilizadas para comprovar no processo judicial que eu tenho direito ao dano estético? Boletim de ocorrência do acidente de trânsito, fotos do acidente, gravação do acidente também, é interessante para mostrar a dinâmica e quem é o culpado do acidente, esses 3. O laudo pericial do acidente, geralmente com vítima, é feito. Documentos médicos, cirurgias, o que foi feito, a de procedimento no teu corpo, a progressão, né, ou a regressão da tua saúde. Testemunhas que presenciaram o acidente também é interessante. Laudo do pós-operatório, porque justamente, às vezes você faz uma cirurgia, tem que fazer uma outra. Às vezes da cirurgia você tem que fazer uma fisioterapia para recuperar o movimento. Então, o pós-operatório também é importante você ter os documentos médicos para comprovar a extensão do dano após o acidente. Matérias jornalísticas também são interessantes para comprovar a dinâmica do acidente. Óbvio que muitas matérias jornalísticas estão equivocadas às vezes na redação, mas podem servir para te ajudar. Comprovação dos danos, entre outras provas que eventualmente você possa ter que possa servir para convencer o magistrado da real situação que você está passando. Alguns cuidados que você tem que ter na hora de realizar acordos em acidente de trânsito que envolvam dano estético. Lembrando que o acordo é bem-vindo, mas deve ser avaliado. A vantagem do acordo é que o processo se encerra bem mais rápido, né? Você recebe sua indenização. Óbvio que você tem que renunciar um pouco dos valores que você pede na irregularidade, porque para fazer um acordo é uma negociação. Ambas as partes têm que abrir mão de alguma coisa. E deve ser verificado se há segurança para ambas as partes. Por quê? Porque se você faz um acordo de qualquer jeito, e aí você está brigando, por exemplo, por um dano estético, que geralmente é um dano físico que você tem.
Você não sabe, por exemplo, se tem uma hemorragia interna, se quebrou algum osso internamente, que você precisa passar por uma cirurgia e tem uma lesão permanente nesse caso. Aí se você faz um acordo, digamos que por R$2.000, o mínimo. Ah, é só uma dorzinha que eu senti aqui e tal. Vamos resolver em R$2.000, faz o acordo. Para desfazer esse acordo depois, quando vai se progredindo o teu problema, porque não era um simples dano, mas algo que gerou um dano permanente lá na frente, vejo que vai ser difícil desconstituir esse acordo, porque geralmente tem cláusula de quitação integral, ou seja, de não discutir novamente essa questão. Então, muito cuidado na hora de realizar o acordo às pressas. Primeiro faz o acompanhamento médico, verifica lá a opinião de especialista, os procedimentos que vão ser realizados, e aí depois de um tempo você pode fazer o acordo se for o caso, ou até mesmo ingressar com ação judicial, que em regra possui 3 anos de prazo prescricional para você ingressar com essa ação. Outro ponto também específico que não gera dano estético, lesões leves ou de fácil reparação. Se for cobrado dano estético com base nessas duas situações, o réu, que é o culpado, ele também vai ter os direitos dele. E um dos direitos é ele ser cobrado aquilo que é devido. Então, ele consegue fazer uma contestação pedindo que não seja condenado com base em dano estético em cima de lesões leves. Pode ser que surja outros danos decorrentes a favor da vítima. Por exemplo, dano moral, a dor física. Beleza. Caiu, sofreu dor, ficou com hematoma, mas está andando, está trabalhando. Esse caso não teria o dano estético. E outro ponto específico também é que a ausência de dano estético não isenta outros direitos, como o DPVAT, não isenta o direito, por exemplo, ao dano material. O teu veículo caiu no chão, uma motocicleta, uma bicicleta, e você tem que reparar com 3 orçamentos, nota fiscal, e aí você comprova que você gastou ali, por exemplo, R$2.000 de conserto. Tem que ser ressarcido. Agora, o dano estético não vai ter em todos os casos. Então, dependendo da causa, além do dano estético, pode surgir outros direitos decorrentes do acidente de trânsito em favor da vítima, sendo eles o dano moral, que eu já expliquei aqui num vídeo, que é justamente quando você tem dor física ou abalo psíquico, né, um abalo psicológico ali muito grande. O dano material, que é justamente os prejuízos que você tem. Você caiu da motocicleta, quebrou o celular, por exemplo. Tem um dano material aí decorrente desse acidente. A reparação desse celular tem que ser feita. O seguro DPVAT, que a gente vai explicar em vídeos futuros. A pensão civil, que a gente também vai explicar em vídeos futuros, mas eu já dei uma introdução sobre ela aqui, né? Pessoa que não consegue se realocar no mercado de trabalho decorrente do acidente. O tetraplégico, por exemplo, era um caso. Lucro cessante, a gente já explicou em danos materiais também, que é aquilo que você deixou de ganhar da sua atividade profissional. Por exemplo, você é taxista, mas aí teu carro está quebrado e tem que ficar no conserto parado. Você não está lucrando, sendo que se não tivesse acontecido o acidente, você estaria trabalhando. Aí isso é o lucro cessante que tem que ser ressarcido para ele. Benefícios por incapacidade. Dependendo do dano estético, cabe incapacidade também aqui. Geralmente uma aposentadoria por invalidez, um auxílio doença, um auxílio acidente, decorrente do dano permanente do acidente de trânsito. A pensão por morte, no caso de morte. Seguro contratado, que algumas pessoas têm seguro contra acidentes. Isenção de imposto para pessoa com deficiência. No dano estético pode gerar deficiência, por exemplo. Uma amputação de uma perna vai gerar deficiência dela. E aí pode ter isenção de imposto aí, em razão da ausência desses movimentos adequados. E outros direitos. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. A gente viu aí a indenização por dano estético. Às vezes não é tão conhecida pelo povo. Tá na boca do povo dano moral, dano material, o seguro DPVAT. Mas o dano estético também é um dano muito importante que pode ser ressarcido para você, que sofreu uma grave lesão aí no teu corpo e que você pode buscar reparar esse dano por meio de indenizações. É óbvio que ninguém quer passar por isso. Entretanto, se você passou durante os últimos 3 anos, por exemplo, ou se você conhece alguém que esteja passando por isso, você pode estar encaminhando o vídeo para ela, a título de informação, para que ela busque seus direitos. Se você tiver dúvida, fique à vontade para mandar nos comentários, que a gente está à disposição para te ajudar.